Razão número 7. A Igreja foi quem deu origem à Bíblia, não o contrário. A doutrina da sola Escritura não dá importância, ou pelo menos grosseiramente desmerece, ao fato de que a Igreja surgiu antes da Bíblia e não o contrário. Foi a Igreja, com efeito, que escreveu a Bíblia sob a inspiração de Deus Todo-Poderoso. Os israelitas com a Igreja do Antigo Testamento ou pré-católicos e os católicos da Igreja do Novo Testamento. Nas passagens do Novo Testamento, notamos que Nosso Senhor dá certa primazia à autoridade do ensino de sua Igreja e sua proclamação em seu nome. Por exemplo, em Mateus 28:20, vemos que Jesus, ordenando os apóstolos a ir e ensinar em seu nome, fazendo discípulos em todas as nações. Em Marcos 16:15, vemos que os apóstolos são enviados a pregar a todo o mundo. E em Lucas 10:16, vemos que aquele que escuta os 72, escuta o Senhor. Estes fatos são muito importantes, pois em lugar algum vemos Nosso Senhor ordenando que seus apóstolos evangelizem o mundo escrevendo em seu nome. A ênfase está sempre na pregação do Evangelho, não na sua impressão e distribuição escrita. Então segue que o comando e a autoridade do ensino da Igreja são elementos indispensáveis como meios pelos quais a mensagem do Evangelho deve alcançar os confins do mundo. Pelo fato de a Igreja ter escrito a Bíblia, é lógico e racional dizer que somente a Igreja detém a autoridade para interpretá-la e aplicá-la. E sendo assim, por causa de sua natureza e origem, a Bíblia não pode servir como única regra de fé para os fiéis cristãos. Em outras palavras, por ter produzido a Escritura, a Igreja não elimina a necessidade de ela mesma servir como mestre e intérprete destas Escrituras. Além do mais, não é errado dizer que somente por colocar a autoridade apostólica no papel, a Igreja de alguma forma faz com que esta mesma autoridade seja superior ao ensino oral, semelhante à organização que Nosso Senhor estabeleceu. Sua palavra é autoridade, mas porque esta palavra está posta em uma forma diferente da outra, não significa que uma forma seja superior à outra. Pelo fato de a única palavra de Deus ser dimórfica em sua organização, negar a autoridade de uma é negar a autoridade da outra. As formas da palavra de Deus são complementares, não excludentes. Portanto, se há necessidade das Escrituras, também há necessidade da autoridade que as produziu. Razão número 8. É completamente estranha à Igreja primitiva. A ideia da autoridade da Escritura existindo separada da autoridade do ensino da Igreja é completamente estranha à Igreja primitiva. Se buscarmos os escritos dos pais da Igreja primitiva, encontraremos referências à sucessão apostólica, aos bispos como guardiões do depósito da fé e ao primado e autoridade de Roma. O precioso valor destas referências torna claro o fato de que a Igreja primitiva entendeu a si própria como uma hierarquia necessária para proteger a integridade da fé. Em lugar algum, encontramos alguma indicação de que os primeiros fiéis cristãos discordavam da autoridade da Igreja e a consideravam inválida como regra de fé. Do contrário, vemos nestes escritos que a Igreja, desde a sua mais longínqua origem, entendeu sua autoridade para ensinar como uma combinação inseparável entre Escritura e tradição apostólica, sendo ambas ensinadas e interpretadas com autoridade pelo magistério da Igreja, cuja cabeça é o bispo de Roma. Dizer que a Igreja primitiva acreditava na noção de somente a Bíblia seria o mesmo que dizer que homens e mulheres poderiam alegar que as leis civis não necessitam de um congresso que as legisle, ou de uma corte que as interprete e de polícia alguma que as execute. Tudo o que seria necessário seria um livro de direito civil em todas as casas para que cada cidadão possa determinar por si mesmo como entender e aplicar as leis. Tal afirmação, claro, é absurda, pois ninguém esperaria que as leis civis funcionassem bem deste modo. A consequência de tal escândalo inadvertidamente levaria à anarquia total. Quão mais absurdo, então, é pretender que a Bíblia possa funcionar por si mesma sem a Igreja que organizou?
É somente esta Igreja, e não somente qualquer cristão, que possui a autoridade divinamente transmitida para a interpretar corretamente, assim como legislar sobre os problemas decorrentes da conduta de seus membros. Se este não fosse o caso, qualquer nível de situação, local, regional ou global, rapidamente desenvolver-se-ia em anarquia espiritual, onde cada cristão pode formular um sistema teológico e desenvolver uma moral simplesmente baseadas em sua própria interpretação da Bíblia. E desde a tão chamada reforma, não é isto que estamos vendo? De fato, um exame do escândalo na Europa, que imediatamente seguiu a gênese da reforma, particularmente na Alemanha, irá demonstrar que o resultado das doutrinas da reforma são uma desordem tanto espiritual quanto social. Mesmo Lutero se mostrou desapontado pelo fato de que, infelizmente, é de nossa costumeira observação que agora, sob o Evangelho, o povo está mais amargo, invejoso e avarento que antes sob o papado. Razão número 9. Os heresiarcas basearam-se na interpretação bíblica sem o magistério da Igreja. Os heresiarcas e os movimentos heréticos basearam-se suas doutrinas na interpretação da Bíblia separada do magistério e da tradição. Ao longo da história da Igreja primitiva, vemos que ela lutou continuamente contra as heresias e contra quem as promovia. Vários foram os concílios que responderam aos desafios dos detratores e recorreram a Roma para dar um fim às disputas doutrinárias e disciplinares. Por exemplo, o Papa Clemente interveio em uma discussão na comunidade de Corinto no fim do primeiro século e acabou com um cisma por lá. No segundo século, o Papa Vítor excomungou uma grande parte da Igreja no Oriente por motivos de divisões sobre quando a Páscoa deveria ser celebrada. No início do século III, o Papa Calixto condenou a heresia sabeliana. Nestes casos, quando estas heresias ou conflitos disciplinares ocorrem, as pessoas envolvidas defendem seus erros através de sua própria interpretação das Escrituras, excluindo a participação da tradição e do magistério da Igreja. Um bom exemplo disto é o caso de Ário, sacerdote do IV século, que declarou que o Filho de Deus era uma criatura e não consubstancial ao Pai. Ário e todos os seus seguidores citavam versículos da Bíblia para provar seus argumentos. Os debates que chegaram por causa desta doutrina tornaram-se tão volumosos que foi convocado o primeiro concílio ecumênico em Niceia em 325 d.C. O concílio, sob a autoridade do Papa, declarou serem as doutrinas arianas heréticas e elaborou declarações definitivas quanto à pessoa de Jesus, e fez isso baseada no que a Sagrada Escritura tinha a dizer sobre os versículos bíblicos em questão. Aqui vemos a autoridade da Igreja sendo utilizada como última e extremamente importante palavra em matéria doutrinária. Caso não existisse autoridade alguma a quem apelar, a heresia de Ário poderia ter se apossado da Igreja. A maioria dos bispos daquela época foi seduzida pela heresia ariana. Apesar de Ário ter fundamentado sua doutrina nas Escrituras, e provavelmente comparou a Escritura pela Escritura, o fato é que chegou a uma conclusão herética. Foi somente a autoridade do ensino da Igreja, hierarquicamente constituída, que o freou e declarou que estava errado. A implicação é óbvia. Se você perguntar a algum protestante se Ário estava ou não correto em sua doutrina de que o Filho fora criado, ele irá, claro, responder que não. Enfatize, então, que mesmo que ele tenha utilizado as Escrituras pelas Escrituras, mesmo assim ele chegou a uma conclusão herética. Se isto foi verdadeiro para Ário, o que garante ao protestante que este não é o caso acerca de sua interpretação de uma dada passagem bíblica? O fato de os protestantes reconhecerem que a interpretação de Ário estava errada implica dizer que de fato houve uma base bíblica para seus argumentos. Este fato, portanto, transforma-se em um questionamento acerca do que seja uma verdadeira interpretação bíblica. A única explicação possível é que deve haver, por necessidade, uma autoridade infalível que nola diga. Esta autoridade infalível, a Igreja Católica, declarou Ário um herege. Se a Igreja Católica jamais fosse infalível ou possuiu alguma autoridade em suas declarações, então os cristãos não teriam razão alguma para rejeitar Ário e aceitar a autoridade da Igreja,
e a maioria do cristianismo atual seria baseado nos ensinamentos diários. É evidente, portanto, que usar somente a Bíblia não é garantia de se chegar a uma doutrina verdadeira. O resultado acima descrito é o que acontece quando a falsa doutrina da sola Escritura é utilizada como princípio guia, e a história da Igreja e das inúmeras heresias que teve de combater são testemunhas inegáveis desse fato. Razão número 10. O cânon da Bíblia não estava formado até o século IV. Um dos fatos históricos que é um extremo inconveniente aos protestantes é o fato de que o cânon da Bíblia, a lista sagrada dos livros que fazem parte das escrituras inspiradas, não fora definida até o final do século IV. Até esta data, havia larga discórdia sobre quais seriam os livros considerados inspirados e de origem apostólica. O cânon bíblico antigo variava de local a local. Algumas listas continham livros que mais tarde foram conhecidos como apócrifos, enquanto outras listas não traziam livros que hoje constam entre os livros canônicos. Por exemplo, existiam livros cristãos que eram considerados por alguns inspirados e apostólicos e que eram lidos nos cultos públicos, mas que foram mais tarde omitidos no Novo Testamento, entre eles o Pastor de Hermas, Epístola de Barnabé e de Daquê. Somente nos concílios de Roma, 382, Hipona, 393 e Cartago, 397, podemos encontrar uma lista definitiva dos livros canônicos sendo descrita, e cada um destes concílios reconheceu a mesma lista do anterior. A partir de então, não houveram mais disputas sobre o cânon bíblico, a única exceção ficando a cargo dos reformadores protestantes que entraram em cena em 1517, inacreditáveis 11 séculos depois. Mais uma vez, mais duas questões fundamentais, porque alguém não deve buscar respostas que sejam consoantes com a sola Escritura. A. Quem ou o que serviu como autoridade cristã final durante o tempo em que o Novo Testamento não tomou forma? B. E se havia alguma autoridade final que os protestantes reconhecem antes da definição do cânon, com que bases esta autoridade desapareceu uma vez que o cânon bíblico tenha sido fechado?